Filipenses 4, de versículos 4 até o versículo 7, diz assim a palavra do Senhor: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. A psicologia de Deus. A psicologia secular, ela é baseada em ensinamentos de psicanalistas como Sigmund Freud, Carl Jung e Carl Rogers. Os psicólogos, eles, em sua maioria, são ateus. Eles não acreditam em Deus, não acreditam em Jesus Cristo como Filho de Deus que veio ao mundo morrer pelos nossos pecados. Espiritualmente, eles estão afastados de Deus, estão mortos, conforme a palavra de Deus fala. Eles têm uma visão de tudo com base no humanismo, né? Eles não aceitam aquilo que Romanos 6 fala e trata da condição espiritual do homem que está longe de Deus, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, Romanos 6 mostra a condição do homem natural diante de Deus, e o homem precisa de Jesus Cristo. Só que esses psicólogos e psiquiatras, eles não aceitam. A psicologia secular, ela é baseada no homem e pelo homem. O centro é o homem. A ideia é do homem para ajudar o homem. Então, basicamente, a resposta para as dificuldades, para as ansiedades, está dentro do homem, dentro dele mesmo. Então, a necessidade de autoestima, amor, aceitação pela sociedade, o propósito na vida, né, o domínio das coisas, tudo isso são necessidades que só podem ser atendidas a partir do homem e pelo homem. Não inclui a presença de Deus. Então, essas necessidades de autoestima, amor, aceitação, o domínio, todos os propósitos que o homem tem são atendidas pelo homem e para o homem. Tá? As necessidades, se elas não forem atendidas, recapitulando, são consideradas, no relacionamento do homem, um homem é excluído como um miserável, como uma pessoa odiosa, como uma pessoa imoral. Então, a própria sociedade faz com que seja excluída. Ele não consegue ser feliz se não vier de dentro dele a felicidade. Então, ouve-se muito em depressão. A depressão é a que leva a pessoa a uma condição que prejudica a sua capacidade de interagir com as pessoas, de pensar. A pessoa tem dificuldades de se relacionar em razão da depressão. Ela não tem uma vida apropriada diante desses relacionamentos. Por quê? Porque o nosso cérebro é que controla todo o nosso ser. E se o nosso cérebro está em pânico, nós não vamos ter um bom relacionamento. Isso a psicologia acaba explicando. Ou seja, vamos ter distorção nas nossas percepções, vamos ter atitudes, pensamentos que não vão ser pensamentos de um bom relacionamento com as pessoas. Então, tudo isso é a psicologia usada pelo homem e para o homem. Então, a psicologia secular é uma tentativa do homem compreender-se a si mesmo e reparar os seus problemas por si mesmo. Então, autoajuda e todos esses processos que existem, eles jamais reconhecem que o problema do homem é espiritual, que o problema do homem é o afastamento de Deus em razão do pecado. O homem carece da presença de Jesus Cristo em sua vida, mas essa equação diante dos psicólogos para explicar o funcionamento do homem não é vista como aceitável. Então, problemas espirituais, muitas vezes, irmãos, são causados por almas que precisam restauração, que precisam, muitas vezes, salvação. Muitos dos problemas que o povo enfrenta hoje no relacionamento uns para com os outros são situações espirituais, mas o homem não tem esse entendimento para ser salvo e ter reparado isso. Então, amargura, medo, ansiedade,
né? No relacionamento, a falta de perdão é falta de Jesus Cristo. Mas o homem não põe Jesus Cristo na sua vida. A baixa estima, o homem se desencoraja e o homem muitas vezes vai ao suicídio. Por quê? Não tem esperança. E quando busca nesse sistema de apoio, de ajuda, não é o suficiente para mostrar que ele precisa de salvação realmente, ao invés de um reparo na sua autoestima para poder viver. Então Deus trata, e aqui Paulo em Filipenses vai nos mostrar, né, falando como a pessoa salva deve viver, e isso vale para aquele que ainda não tem Jesus Cristo como Salvador, refletir a sua condição, que só Jesus Cristo vai poder dar a condição necessária, as recomendações de Paulo, que Deus manda para que nós possamos ter uma saúde mental, espiritual, física adequada para vivermos nesse mundo de forma a agradarmos a Deus, a honrarmos a Deus e nos relacionarmos com as pessoas, sejam salvas, sejam incrédulas. Então, a direção, os conselhos, as orientações de Deus, né, para resolver o problema do homem. Em primeiro lugar, versículo 4, ele diz, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Então, o homem precisa estar alegre. E para estar alegre, somente sendo salvo em Jesus Cristo. E Paulo nos mostra claramente aqui nessa passagem. Quem hoje pode dizer, eu estou alegre? O irmão está alegre? O irmão que tem Jesus Cristo como Salvador deve dizer, eu estou alegre. Ah, mas eu estou com problema. Eu também tenho problemas, eu estou atravessando uma dificuldade na minha família, de saúde, problemas de relacionamento em casa, né? Talvez tenha problemas de relacionamento da igreja, talvez tenha problemas de relacionamento no trabalho, mas o homem que é salvo em Cristo Jesus, ele deve se alegrar. E está no imperativo, regozijai-vos sempre. É o mandamento de Deus. Nós não temos escolha como salvos, irmãos. Nós não podemos ficar à mercê das nossas emoções, dos nossos sentimentos, para mostrarmos, nos relacionarmos com as pessoas, porque elas são incapazes por não ter Jesus Cristo como Salvador. Agora aqui ele está escrevendo para exortação para salvos. Te alegre sempre, constantemente, independente da circunstância. O teu astral precisa ser Jesus Cristo. E se tu tem Ele como Salvador, tem o Espírito de Deus, tu deve demonstrar no teu relacionamento. Porque o incrédulo está olhando para mim, para a tua vida. E se nós agirmos como Ele, que valor tem alegrar-se no Senhor, dizer que eu sou salvo, se nós temos uma atitude semelhante a esses que estão em desespero nesse mundo? Então nós precisamos fazer diferença, irmãos. Então o problema de saúde, o problema familiar, o problema de relacionamento, ele existe, mas ele não pode nos abalar ao ponto de nós não mostrarmos a nossa alegria por sermos salvos, por servirmos ao Senhor. No Pentecostes, a festa que Deus estabeleceu para o povo de Israel, deveria apresentar o pão com fermento, lá em Levíticos 23, 17. Das vossas habitações trareis 2 pães de movimento, de 2 dízimas de farinha serão, levedados se cozerão, primícias são do Senhor. Isso em relação ao Pentecostes. E em relação à Páscoa, qual era o procedimento que o povo de Israel tinha que ter quando trouxesse o pão? Ele diz lá em Levíticos 23, 6, e aos 15 dias do mês é festa dos asmos do Senhor. 7 dias comerás asmos, ou seja, pão sem levedura. Mas o que tem a ver isso com a história? O que tem a ver isso com a mensagem? Porque o fermento é o pecado, irmão. Fermento é o pecado. A celebração da Páscoa apontava para Jesus Cristo, que é sem pecado. E o Pentecoste aponta para a igreja, que tem pecado. Então o pecado, ele está tão próximo de nós, que muitas vezes ele nos engana e nós não temos a percepção de salvação para vivermos de forma a alegrar-nos diariamente no Senhor. Porque as circunstâncias que nos cercam, elas não podem interferir no nosso relacionamento com Deus. Aí eu desanimo, aí eu não venho no culto, aí eu não oro, aí eu não entrego um folheto, aí eu não tenho a minha vida espiritual de acordo com o que agrada ao Senhor, fazendo a vontade de Deus. Por quê? Porque eu estou levado pelos meus problemas, pelas minhas dificuldades. Então, dificuldades a igreja tem, mas ela deve se alegrar. O crente depende de Deus e não de si, da circunstância. Faça
calor, faça frio, chova, não chova, Deus precisa controlar-nos. E aí o Espírito Santo é que tem esse poder, quando nós permitirmos, de controlar as nossas emoções em meio às circunstâncias e dificuldades. Não que a pessoa não possa chorar, não que a pessoa não possa derramar seu coração diante de Deus. Eu sempre digo, eu me queixo, eu derramo meu coração diante de Deus, porque só Ele pode me ajudar. Ah, um irmão pode orar por mim? Pode, mas a minha briga é sempre com Deus. Eu não posso prejudicar o meu relacionamento com o meu irmão salvo em Cristo Jesus, porque eu não estou dominando a minha vida em razão das circunstâncias. Eu não estou dependendo de Deus, eu não estou me alegrando na palavra de Deus, não estou me alegrando no meu Salvador. Então o crente, ele precisa viver cada dia a condição de depender do Espírito de Deus e alegrar-se nele. Versículos de 10 a 12 do nosso capítulo 4 de Filipenses. Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, sei estar também com abundância em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Como que eu vou me alegrar se eu passo essas dificuldades? Está mostrando aqui, o apóstolo está mostrando que ele era agradecido a Deus por todas as circunstâncias. Sempre estava alegre no Senhor. E ele lembra aqui os filipenses nesse sentido, que é para se regozijar, versículo 10, no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim. Então, nos auxiliando, nos ajudando uns aos outros nas circunstâncias adversas. Versículo 13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse é o segredo, irmãos. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Só Ele pode me dar alegria em meio a essas dificuldades. Paulo, versículo 11, aprendeu com as necessidades a viver contente de acordo com a vontade de Deus, seja na fartura, seja na escassez. Não é fácil, irmãos, não é fácil quando a saúde ela declina, não é fácil quando falta o dinheiro para o alimento. Eu sei que não é fácil, mas nós devemos buscar no Senhor, não nas circunstâncias que não favorecem a nossa vida. Ficando triste ao ponto de desejar a morte, ficando triste ao ponto de desistir das coisas. É um comportamento de um salvo em Cristo Jesus? Não. Por quê? Porque não está buscando o reino de Deus e a sua justiça para que todas as demais coisas vos sejam acrescentadas. Paulo tinha isso em mente. Ele buscava o Senhor, por isso que ele se regozijava. Posso em Cristo todas as coisas, porque Ele é a minha fortaleza, Ele é a minha rocha diante das dificuldades. Então Deus, irmãos, permite nós passarmos por provas, permite passar por essas dificuldades, para ver se nós vamos depender dEle e da sua misericórdia em meio a essas dificuldades. Nós precisamos rogar a Ele, porque nós nascemos sem Deus, mas Ele nos deu Jesus Cristo. E quando Ele nos deu Jesus Cristo, Ele preenche o vazio que o homem tem, que só Jesus Cristo pode preencher, para sustentá-lo em meio a esse mundo corrupto, esse mundo mau. Porque tem ao Senhor Jesus Cristo e a sua misericórdia através do Espírito Santo. O pecado nos cercando, mas nunca nos abalando. Jó 1:21, nu saí do ventre e nu tornarei para lá. Salmo 51, 5. Eis que iniquidade fui formado e em pecado concebeu a minha mãe. Então é natural, irmãos, nós nos amedrontarmos muitas vezes diante das circunstâncias, mas não podemos ser abalados. Nós não podemos ficar passivos, precisamos enfrentar, precisamos seguir à frente fazendo a vontade do Senhor. Ao invés de estarmos contentes, nós cedemos. Isso não pode, irmãos, não pode, porque vai prejudicar nosso relacionamento com Deus, vai nos levar a fugir do problema, vai nos levar a murmurar, vai nos levar a buscar um psicólogo, um mundano para tratar aquilo que o Espírito de Deus pode fazer em nossas vidas e em nossos corações.
Paulo, então, aprendeu. Por quê? Porque ele buscou no Senhor. Ele aprendeu no Senhor, não foi por ele mesmo. Ele aprendeu através das dificuldades. Olhe lá, 2 Coríntios 11, 16 a 30, o que ele aprendeu, como ele aprendeu. O Senhor permitiu ele. E aqui, irmãos, ele não estava vivendo a vida secular como muitos de nós, como crentes, vivemos, indo para o trabalho, indo para os afazeres, praticando o nosso esporte, praticando o relacionamento familiar. Não, ele sofreu pregando o Evangelho. Ele foi perseguido ali a partir do versículo 26, 22, ele vai falando, ele foi açoitado, ele sofreu naufrágio, ele sofreu perseguições de judeus, ele sofreu perseguições de falsos irmãos, ele sofreu pelo Evangelho. Então é um exemplo, ele aprendeu a estar contente em meio a essa circunstância. Alegrai-vos. Então ele diz, regozijai-vos. Quando? Sempre. Em meio a isso, um homem que padeceu, um homem que morreu pelo Evangelho. E nós muitas vezes não queremos compromisso nenhum, porque é pesado demais para nós. Paulo, então, é um desafio às nossas vidas, que em todas as circunstâncias desagradáveis, ele glorificou a Deus. Tu tem glorificado a Deus com a tua vida? Porque é muito fácil glorificar a Deus quando temos alegrias, quando temos um bom emprego, quando tudo está bem, mas quando a circunstância é adversa. Precisamos, irmãos, ter em mente isso, alegrai-vos sempre. Ele fala lá em 2 Coríntios 6,10, como contristados, mas sempre alegres. Triste, sim, mas sempre alegres. Por quê? Porque a tristeza não sobrepõe a alegria no Senhor. Como pobres, mas enriquecendo. Eu não tenho o que comer talvez hoje, mas eu tenho a presença de Deus. Enriquecendo-os a muitos, quer dizer, desafiando os outros com a minha pobreza, desafiando os outros a serem gratos a Deus, a alegrarem-se no Senhor, como nada tendo, mas possuindo tudo. Porque ele diz, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Então, quando nós temos essa visão de Paulo, nós vamos nos alegrar, porque esse mundo é passageiro, as coisas desse mundo, elas são para um conforto que muitas vezes nós buscamos em demasia, um emprego que talvez nós buscamos para nos promover ao invés de glorificar a Deus, mas tudo isso vai passar. Agora, uma vida de testemunho que viveu no presente tempo para a glória de Deus, porque mesmo diante das dificuldades, a alegria do Senhor é a nossa força, vai dar glória ao Senhor. Então, o crente animado, disposto, forte, ele é alegre no Senhor. Como? Na palavra do Senhor, na oração, no devocional. Isso tudo faz parte, irmãos, para nós nos alegrarmos no Senhor. Então, a importância de uma vida de comunhão com o Senhor. Ainda a psicologia de Deus, Neemias 8:10, disse-lhe mais, ide e comei as gorduras, e bebei as doçuras, e enviai porções aos que nada têm preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Aqui o povo estava começando a reparar tudo aquilo que aconteceu de mal por causa do pecado. E a alegria do Senhor era a força, era o desafio de Neemias. O Senhor nos fortalece, mesmo em meio às ruínas como eles estavam. Buscaram no Senhor a alegria, porque não olharam para a circunstância, à medida que buscavam glorificar ao Senhor. Então, as pessoas que não têm Jesus Cristo como Salvador em suas vidas podem até dizer, eu sou alegre, mas é a alegria desse mundo, é a alegria passageira, é a alegria sem profundidade, é a alegria talvez levada pela emoção do momento, por se realizar, mas não é alegria, porque logo vai vir a frustração e a pessoa vai entrar em depressão, vai viver sempre no pico e sempre lá embaixo, no pico e sempre lá embaixo, por causa de não ter alegria, porque é levada pelas emoções. Então, irmãos, não que o crente não possa ter depressão. O crente pode ter depressão quando a depressão é um problema orgânico. Agora, o crente, ele precisa se alegrar no Senhor. Então, é um desafio às nossas vidas, que o Espírito Santo nos conduza, porque o crente,
isso é um pensamento meu, o irmão pode não concordar. O crente que não se alegra no Senhor, ou que entra em depressão, é porque não pratica os frutos do Espírito de Gálatas 5, 22 e 23. Gozo, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Domínio próprio. O irmão pode não concordar, mas é um passo para a depressão, aquele crente que não coloca no Senhor a sua vida. Vive salvo, sim, mas conforme o homem pensa, conforme o seu coração pensa, ao invés de glorificar a Deus. Então, a depressão, muitas vezes, é a falta de alegria no Senhor, se ela não é um problema do organismo da pessoa. Então, alegria no Senhor, está no imperativo. Em segundo lugar, da psicologia de Deus, conforme o apóstolo Paulo aqui exorta, versículo 5, seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Equidade, equilíbrio, graciosidade, gentileza, complacência, virtude de permanecer com a medida exata no relacionamento com as pessoas, né? Porque tu tá alegre, tu vai te relacionar com as pessoas na medida exata, mesmo com teus problemas, mesmo com as tuas dificuldades. Capacidade de reconhecer, né, o direito do outro e tu não agredir porque tu tem os teus problemas e as tuas dificuldades. Então o crente ele não pode ter excesso. Muitas vezes eu me pego nessa situação, principalmente em casa, com excessos com as pessoas que me amam, que estão do meu lado, e eu estou tendo excesso. Por quê? Porque eu não tenho a moderação necessária. Salvo, mas muitas vezes dominado pelo meu eu. Não tenho a moderação. E aí, ao invés de agregar, tu acaba afastando as pessoas de ti. Então, nós precisamos ter esse cuidado, irmãos. Nossa mente precisa ser dominada pelo Espírito de Deus para que nós possamos agir de forma moderada. Deuteronômio 32, 15. E engordando Jesurum deu coices, engordaste, engrossaste-te de gordura e te cobriste, e deixou a Deus que o fez, desprezou a rocha da sua salvação. Aqui se refere a Israel, que foi atrás de deuses estranhos, tinha o Senhor como seu guia, mas preferiu seguir outros caminhos. Por causa do quê? Da arrogância. Por causa da arrogância que levou a ter a autoconfiança e dizer assim, eu não preciso de Deus, eu posso fazer do meu jeito. A pessoa não tem moderação na sua vida, ela não tem o equilíbrio, ela não é sóbria o suficiente para ver naquela circunstância que precisa expressar a glória de Deus e não as suas emoções. Por isso que nós muitas vezes quebramos relacionamentos com irmãos, com pessoas, por causa ser levado pelas emoções, por não ter a moderação do Espírito de Deus agindo na nossa vida. Arrogância pura, não respeitando o outro e muitas vezes ferindo o outro. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus. Provérbios 15, 3. O Senhor olha, irmãos, para cada um dentro do nosso coração e vê qual é a nossa atitude, qual é o nosso desejo, qual é o nosso interesse, qual é verdadeiramente o nosso comportamento, porque eu posso esconder da minha esposa, dos meus filhos, mas de Deus eu não escondo quando eu não tenho moderação, quando eu tenho arrogância no meu comportamento. Deus conhece o nosso assentar, o nosso levantar, conforme lá em Salmo 132. Eu vi esses dias na televisão, às vezes aparece várias vezes nesses jornais policiais que tem aí no meio da tarde para o final da tarde, e mostrava lá um problema de trânsito, um guarda tentando fazer com que o motorista que desobedeceu lá a lei assinasse o documento, né, para que pudesse, a multa, obrigado, irmã, assinasse a multa para que pudesse ser lavrada lá a infração, né? Aí o motorista arrancou a multa lá da mão do homem e rasgou do que estava multando, né, o policial, e rasgou e jogou na cara do guarda a multa. E o guarda, moderado, o guarda
viu toda aquela afronta e foi moderado. As câmeras de rua filmaram e foi mostrado na TV esse comportamento, mostrando a forma de falta de moderação desse homem e a forma arrogante com que ele tratou o próximo, né? Tudo isso foi levado a público, além dele passar uma vergonha, ele vai ser multado não só por aquilo ali, mas por desacato à autoridade, mostrando. Então, assim que nós muitas vezes nos comportamos, irmãos, diante das circunstâncias com as pessoas, sejam salvas, sejam incrédulas, sem moderação. E Deus está vendo isso. Pode alguém não ter visto, mas Deus está vendo isso. Isso acontece muito no trânsito, quando nós não temos moderação. Então, o crente ele precisa ser moderado em todas as suas atitudes, dentro dos relacionamentos com as pessoas. Por quê? Porque se ninguém está vendo, Deus está vendo. E se Deus está vendo e nós estamos agindo contra os princípios da palavra de Deus, é pecado. Então, o crente não pode ter alegria se ele vive em pecado. Ele não pode ter alegria. Então, a psicologia de Deus, em primeiro lugar, funciona no sentido que nós devemos ter alegria, em segundo lugar, moderação, e em terceiro lugar, versículo 6, não andeis inquietos por coisa alguma, não andeis ansiosos, mais uma vez, imperativos, não andeis ansiosos. É fácil dizer, mas não é fácil fazer. Eu já contei para os irmãos que quando eu trabalhei numa multinacional, eu tinha reunião no outro dia de manhã, aquela noite anterior, eu não conseguia dormir porque eu tinha que apresentar todo o resultado da minha área naquela reunião e eu ficava ansioso, inquieto, ansioso por causa que não chegava a hora da reunião. Nós não devemos nos preocupar. O que é preocupar? É pré-ocupação. Antes de eu ter uma ocupação, eu estou me ocupando, ou seja, me preparando sem necessidade para um problema que eu estou criando na minha cabeça, no meu coração, que pode nem existir. E se eu estou preparado, e ainda como um salvo em Cristo Jesus, eu devo confiar que Deus vai me dar entendimento e sabedoria para que eu possa dar o recado lá naquela reunião, de forma a não me preocupar. Mas eu me preocupava. Pecado. Então, o que é preocupação? É trazer o futuro para o presente. É amanhã a reunião, não é hoje. Para que eu vou me preocupar e não vou dormir? Aí eu não durmo, me canso muito mais para depois participar da reunião. E muitas vezes o crente age assim, irmãos. Por causa da ansiedade, ele acaba tendo mal-estar, ele acaba tendo até problemas de saúde, em razão de não buscar o conforto do Espírito de Deus na palavra do Senhor para resolver essas situações. Não andeis ansiosos por coisa alguma, por nada. Por pior que seja o problema, por mais simples que seja o problema, apresente a Deus. Ele diz, apresentai as petições, tudo seja conhecido diante de Deus, conforme o versículo 6. Em oração, pedindo sabedoria, entendimento, súplica é uma oração fervorosa, e ação de graças, ou seja, já agradecendo o resultado que Deus vai te dar. É o que Paulo está falando. Não estejais inquietos. Quando nós temos o entendimento de que Deus está no controle, de que nós buscamos o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e que tudo mais está na mão dele, ele vai nos dar num momento oportuno, irmãos, sabedoria, entendimento, retorno, benefício material, seja o que for, porque nós estamos confiando no Senhor. Não estamos inquietos. Lucas 10, 38 a 41. E aconteceu que, indo eles caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse, Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondeu Jesus, dizendo-lhe, Marta, Marta, estás ansiosa? Não vos inquietais por coisa alguma. Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, da qual não lhe será
tirada. Maria aos pés do Senhor, ouvindo a palavra de Deus. Marta, ansiosa, atarefada, tudo bem, ela queria servir o visitante, queria agradar a Jesus, mas o Senhor a repreendeu. Por quê? Porque ela estava preocupada, se ocupando com coisas que não tinham interesse naquele momento. Aquele momento devia ser dado especialmente a Jesus Cristo. Adorá-lo porque ele estava na casa delas. Mas ela estava preocupada com outros afazeres. Então o Senhor nos mostra, nos ensina que a preocupação nos afasta da comunhão com o Senhor nessa forma como agiu Marta. O pecado, irmãos, não pode estar habitando em nós, porque ele vai nos levar a afastar do Senhor. Talvez Marta estivesse uma vida que precisasse confessar algum pecado. Por isso que talvez ela estivesse envolvida com as coisas seculares, porque não podia estar aos pés do Senhor para ouvir a palavra de Deus. Então, essa situação precisa ser vista na nossa vida, irmãos. Para isso, o pecado, ele não pode habitar em nosso coração. Mais uma vez, orar, nosso devocional, a nossa leitura diária, tudo isso faz parte de estar próximo do nosso Senhor, para que nós não estejamos inquietos por coisa alguma, mas que o reino de Deus seja manifesto através da nossa comunhão com o Senhor. Então, a palavra de Deus diz, não andeis ansiosos. Por quê? A ansiedade não vai alterar em nada o plano de Deus para mim e para a tua vida. O propósito de Deus para as nossas vidas já está estabelecido. Por mais ansiosos que nós andemos, nós não vamos alterar em absolutamente nada aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. Muito melhor é ter a comunhão com o Senhor, buscar o Senhor, a sua vontade e descansar no tempo do Senhor para que Ele possa ser glorificado. Alegre, moderado, não ansioso, como parte da psicologia do Senhor. E por último, quem tem tudo isso, alegre, não ansioso, ele vai desfrutar da paz do Senhor, versículo 7. E a paz do Senhor que excede todo entendimento guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então, a paz de Deus vai estar conosco quando nós estivermos com essas áreas na dependência do Espírito Santo, não inquieto, moderado e não ansioso por coisa alguma. Yasser Arafat, lá nos anos 2000, tentou assinar um contrato de paz com Israel. Não conseguiu. Presidente Trump, no tempo que houve aquela situação lá, Hamas, na faixa de Gaza, lá com Israel, né, assinou, celebrou lá na faixa de Gaza uma paz com o Hamas. O Hamas continua atacando Israel. Paz não é isso, irmãos. Por mais que o líder palestino tente fazer um acordo de paz com Israel, a paz nunca será duradoura. Nenhum líder, né? Mesmo o líder do Ramallah, ali na faixa de Gaza, ele está autorizado a terminar o conflito com Israel. Qualquer palestino que ouse falar de concessões sobre Israel para fazer uma paz, ele será acusado de traição pelo seu próprio povo. O palestino não quer paz com Israel. Aqueles que acreditam também que Mohammad Abbas, chamado de Abu Mazen, que ocupa hoje o cargo de presidente da Autoridade Palestina, desde 2005, que ele é capaz de firmar uma paz com Israel, ou qualquer outro executivo, porque ele já está com 90 anos, vai morrer, que levante qualquer outro executivo que queira estabelecer uma paz com Israel, não vai ser bem sucedido. Por quê? Porque aquele povo palestino, ele é incitado contra Israel. Então ele jamais vai aceitar uma paz, por mais que tenha um dominante que queira fazer a paz, o desejo de fechar um acordo de paz. Por quê? Ninguém pode dizer ao povo de Israel que o Muro das Lamentações não é sagrado. E que os Muros das Lamentações é propriedade muçulmana. Ninguém pode dizer isso para Israel. Mas eles falam isso. Então jamais
vai haver paz ali naquele local, por mais que eles querem, porque eles acusam Israel de ser criminosos de guerra, genocidas, né? O nosso presidente acusa Israel de genocida, e todos acusam. Então, qualquer alegação de paz que queira, não vai ser possível. Por quê? Paz é alegria, paz é estado da alma, paz é a presença do Espírito Santo de Deus, paz é Jesus Cristo, não há outra forma. Aquele conflito só pode ser resolvido por Jesus Cristo. Seja para o povo de Israel que rejeitou o Messias e precisa do Salvador, como para os palestinos, para Hamas, para todos aqueles que atacam Israel, precisa de Jesus Cristo, porque só a paz é Jesus Cristo. Mateus 27, 11 a 14, e Jesus, apresentado ao governador, e o governador o interrogou, dizendo: és tu o rei dos judeus? E ele disse, Jesus, tu dizes. E sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos: não ouves quanto testificam contra ti? E nenhuma palavra lhes respondeu, de sorte que o governador estava maravilhado com a atitude de Jesus. Essa é a paz. Jesus Cristo é a paz. Jesus Cristo cuspido, Jesus Cristo humilhado, Jesus Cristo condenado, Jesus Cristo traído. Ele demonstrou moderação, ele demonstrou a paz que vem de Deus. Ele é a paz verdadeira. Então o homem não vai encontrar paz nesse mundo que não em Jesus Cristo. Pilatos questionou: tu não vai fazer nada? Olha o que estão fazendo contigo. Jesus Cristo tinha sentimento? Sim, mas ele teve o domínio do Espírito de Deus sobre ele para que pudesse desfrutar da verdadeira paz e mostrar a paz às pessoas. Todo entendimento, fala o versículo 7. Todo entendimento guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. A ciência, a psicologia, nada tem poder para nos dar alegria, moderação, no momento da inquietação, a segurança, a paz necessária. Só Jesus Cristo pode dar ao homem a paz verdadeira. Na morte, na dor, na circunstância adversa, naquilo que eu não sei explicar que está acontecendo comigo, é a paz de Deus que vai me dar esse entendimento, vai me dar a ciência. Senhor, isso é a tua vontade. Senhor, isso é para a tua glória. Como é difícil, irmãos, mas nós precisamos ter esse comportamento. O crente precisa ter esse pensamento, porque a perspectiva dele é para a eternidade, e ele precisa glorificar a Deus no presente mundo. A paz de Deus ultrapassa o entendimento humano. Assim como o homem, pelo entendimento humano, não vai receber Jesus Cristo como Salvador. Ele precisa se despojar do seu eu, ele precisa se despojar das suas boas obras, do seu pecado e reconhecer Jesus Cristo como Salvador, a verdadeira paz. Deixo-vos a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Olha só. 14, 27 de João. Então o mundo pode promover qualquer paz, mas não a paz que vem do Salvador. E essa é a paz que nós pregamos, irmãos, não baseada nos sentimentos, nas circunstâncias, nas adversidades, mas olhando para a cruz, olhando para aquele sacrifício de Jesus Cristo pelos nossos pecados. Tudo excede o entendimento, mas o homem precisa aplicar na sua vida se ainda não conhece a Jesus Cristo como Salvador. Se tu não desfruta da paz, não tem alegria, precisa receber a salvação em Cristo Jesus. A verdadeira satisfação, a verdadeira felicidade encontrada no relacionamento com Deus a partir do momento em que tu aceita Jesus Cristo como Salvador. Vai ter dificuldade? Vai. Mas vai ter a presença do Salvador na tua vida pelo Espírito Santo que habita em ti. Então a psicologia de Deus para o Filho de Deus, a exortação do apóstolo Paulo aqui: seja alegre, irmão, seja moderado, não seja ansioso, desfrute a paz do Senhor. Como? Abra a palavra de Deus, busque no meio da dificuldade a palavra de conforto para a tua ansiedade, para que Deus possa receber glória através da tua vida. Só a palavra do Senhor pode te dar o fundamento necessário para ti viver de forma a honrar e glorificar
ao Senhor. É suficiente para as nossas vidas, para nos equipar. Ela é toda a Escritura divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. 2 Timóteo 3, 16, 17. Não está dizendo que não vai pecar, mas está dizendo que vai receber correção, vai receber ensino, vai receber autoridade e sabedoria para ser a luz nesse mundo, sal nessa terra. Para isso, confesse teu pecado se não tem desfrutado disso. O Senhor é justo para perdoar e purificar de toda iniquidade. E aquele que não conhece Jesus Cristo como Salvador, examine seu coração. Busque no Senhor o socorro necessário que o mundo não pode te dar, a verdadeira paz. Nos procure, nós te mostramos na palavra do Senhor como tu pode crer em Jesus Cristo como Salvador, confessando o teu pecado, abandonando a tua iniquidade e glorificando a Deus a partir de um momento que tu aceita Ele como Salvador. Que Deus, com a sua palavra, irmãos, possa receber glória. Me veio agora à mente um homem que teve paz em todos os 9 anos que passou por dificuldade na sua vida, o irmão Paulo Barbosa. Foi um testemunho de vida. Foi um desafio de um homem que estava aqui nesse mundo, sofrendo o que sofreu, mas glorificou a Deus até o último momento da vida. Não reclamou, não condenou porque Deus está fazendo isso. Paz verdadeira. O irmão Oséias também, a mesma coisa. Quando eu visitei ele no hospital, sempre demonstrando moderação, sempre demonstrando alegria no Senhor com a dificuldade. Não sei se sabia profundamente o que estava acontecendo com ele, mas ele demonstrava paz, confiava no Senhor. É um desafio para as nossas vidas, irmãos, para que nós possamos viver de forma a glorificar ao Senhor, agradecendo a Ele por tudo aquilo que Ele nos dá, né? Porque Ele está conosco todos os momentos das nossas dificuldades e ansiedades. Que Deus possa receber glória através da sua palavra. Amém?